Bem-vindo Boa aqui tarde. ao da Fórum, tudo Oi, bem? Sérgio, é a segunda Oi, vez tudo que eu bem? vejo o Sérgio Amadeu nos últimos dias. No É domingo a gente mesmo? fez uma live no Salão do Livro Político e Olha agora É só, mesmo. cá estamos juntos novamente, né? Legal, legal. muito Tamo aí. legal, Serginho. Antes da gente entrar no WhatsApp e Facebook, essa história, né, do Guedes ter aí a sua offshore no paraíso fiscal e ter 16 milhões, né, como estava a Sinara aqui falando, de lucro, né, por conta das informações da alta do dólar, né? O que você acha disso? Olha, eu acho que a extrema-direita e a direita, ela sempre coloca a questão da honestidade e do combate à corrupção como um mote dos homens de bem que a compõem. Mas, na verdade, gente, o capitalismo que eles defendem é um capitalismo essencialmente corrupto. Não tem capitalismo sem corrupção. O maior valor para o Paulo Guedes é a grana, é o lucro. Feio é não ganhar muito dinheiro para ele. Então, na verdade, esses caras nunca deveriam ser levados a sério, mas é uma disputa, né? Não é só no Brasil, você vê, eles tiram a Dilma acusada de crime de responsabilidade porque tem um ajuste orçamentário que nem é considerado crime de responsabilidade. Só que o cara faz um troço desse que é extremamente grave e a imprensa, todo mundo. Quer dizer, isso chama-se, na verdade, proteção de classe. A Rede Globo passa pano, porque eu queria lembrar que na outra lista tá cheia de barões da mídia aí, com offshores, com esquemas. Então, a Foi o que eu situação estava falando, Sérgio, é o que eu é estava falando no Twitter. Olha só, a imprensa, a mídia comercial, a mídia corporativa, pode até não se curvar a todos os governantes, mas ela sempre se curva ao dinheiro. Não tem exatamente. outra. Não tem. É uma coisa assim, é uma jogada que é irritante, né? Mas não é nova, né? Não é nova. Você vê, você pega os esquemas quando Getúlio Vargas vira um nacionalista e passa a defender desenvolvimento nacional, o esquema norte-americano, com Juarez Távora, com todos esses vendidos, o que eles bradavam? Corrupção, nunca teve tanta corrupção. Sempre volta esse negócio que é sempre usado para fazer o envolvimento de um pessoal muito. Eu não sei também se os caras acreditam nisso. Eu sei que as camadas médias caem nesse conto, né, nessa conversa. Mas eu também não sei se elas caem. Eu acho que tem muito cinismo, né? Na cultura política brasileira tem um cinismo, né, que é muito chato, né, de conviver, né? Porque eu me lembro com algumas pessoas que eu conheço que falavam assim, pessoas que votavam no Maluf, falando, olha, eu nunca vi tanta corrupção como no governo do PT. É um Realmente. negócio. Você acha que ele acredita nisso? Eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Eu acho que é. Eu tô meio amargo atualmente. Eu acho que é maldade. Pois é, né? E Olha, Adri, a Deise Azevedo está falando aqui, legal ver a Sinara e a Adri neste horário, mas o que aconteceu? Então, Deise, o Lula Costa Pinto teve um problema pessoal e teve que ir a Recife, então a gente está aqui substituindo ele hoje, é possível que amanhã ele já esteja de volta. Legal. exatamente. E vamos entrar nessa questão do Facebook, o WhatsApp ontem, falando, né, em dinheiro aí, estão estimando em 7 bilhões a perda do Facebook em pouca nessas horas que eles ficaram fora do ar. Explica para a gente, Serginho, o que significou essa queda, essas horas aí de bug, né, onde não só o Facebook, mas todas as redes, né, o Facebook, o WhatsApp, Instagram, tudo parou por 7 horas, pelo menos. Dri, aparentemente, o que os especialistas têm falado
é que eles foram configurar roteadores internos que ligam os diversos data centers que eles têm e que tem que ter um balanceamento de informações, porque uma parte você está ali no WhatsApp, depois você vai para o Facebook, então você tem um tráfego de dados muito importante, você tem um esquema interno, e provavelmente eles tiveram um problema na conversão dos nomes de domínio, né, para os IPs. Tiveram um problema interno também, e isso teve uma replicação em escala, por isso que eles não eram acessados, não era possível conectar. Então, tudo que dependia de um acesso via Facebook foi bloqueado. E aí que eu queria te falar, aí gerou muito prejuízo dentro do Facebook. Você imagine as redes de anunciantes que eles têm, as redes programáticas deles, que é uma das maiores do mundo, não puderam faturar naquela grana, não puderam fazer os anúncios, colocar banners, não puderam distribuir as suas publicidades pelos seus usuários, né? E também tiveram perdas, eu acho que principalmente no WhatsApp, né? Eles tiveram uma série de empresas que têm contratos do WhatsApp Business, eu não sei como vai ficar isso, não. Essas empresas podem processar o Zuckerberg. Por quê? Porque vamos supor que vou dar um exemplo, tá? Uma empresa grande estrutura o seu e-commerce, uma parte considerável dele, pelo WhatsApp Business. E o WhatsApp Business fica 7 horas fora do ar. Você imagine o que isso é para uma empresa de logística, de varejo, várias empresas. Eu acho que ainda eles vão sofrer muitos processos. Eles já estão sofrendo processos de acionistas por outros motivos, né? Tem um grupo de acionistas que já há algum tempo está processando o Zuckerberg, porque diz que ele pagou uma grana muito alta ali nos Estados Unidos para se proteger no escândalo da Cambridge Analytica, e que ele mascarou uma responsabilidade que era dele, passando isso por um custo da empresa. E aí, claro, né, se é acionista, você perde uma grana, se a empresa perde lucro, você perde. Então, eles estão numa maré muito ruim, porque recentemente também, vocês devem ter acompanhado, o The Wall Street Journal lançou os The Facebook Files, né, os arquivos do Facebook, que são vazamentos de documentos e declarações de ex-funcionários que comprometem demasiadamente aqueles ingênuos, e eu estou vendo até a cara de algumas pessoas que falavam assim para mim: Sérgio Amadeu, você está exagerando, o Facebook não quer nada, nada disso que você está falando, ele quer melhorar a sua experiência. Então, agora, eles estão... não encontro mais ninguém. Quer dizer, por quê? Porque ficou nítido nas denúncias lá que existe um problema sério, até político, né? Você viu que uma das denúncias, e me parece que eles não desmentem, porque podem levar uma invertida, que eles davam o direito de matar um 007 para alguns caras, né? Tipo Trump, durante muito tempo falou o que quis, alguns hiper bombados aí na rede, então, complicado, né? O Neymar, por exemplo. Tem um ponto que eu queria conversar contigo, né? Uma empresa dessas que, por ficar fora do ar algumas horas, perde 7 bilhões, e aí o Zuckerberg deixa de ser o quarto mais rico do mundo. Eu acho que também fica evidente como esse dinheiro não existe, né? Esse dinheiro desses bilionários é uma bolha, uma coisa que não é tangível, né? Tem. Eu estava até ontem num debate, tinha uma professora da Federal da Bahia, Elizabeth, ela falou: o Marx já tratava disso como um capital fictício, tal. Mas veja, eu acho que desde que se inventou o crédito, você já teve uma virtualização enorme da riqueza.
Porque eu falava assim, Sinara, toma isso aí e construa. O próprio sistema bancário, ele é criado com base no futuro. Porque tanto é que na época que o dinheiro papel era muito forte, se todo mundo fosse tirar o dinheiro da conta, qualquer banco quebrava, porque ele não tem existência. O capitalismo sempre foi virtualizante. É que agora a gente está chegando a um nível extremamente grande, muito elevado. As plataformas, elas são o suprassumo do capital financeiro. Rentismo é isso que algumas puro, né? Exatamente, as pessoas não entendem que aquilo que os bancos apostavam em uma série de produtos, depois de 2008, eles não tem dúvida, eles apostam tudo nessas plataformas. Então, por isso que elas são também, contraditoriamente, gigantescas. Porque pensa bem, olha só, Sinara, o que está acontecendo hoje? Se você quiser hospedar dados de uma empresa sua no Brasil, eu nem vou falar, posso falar de várias aqui, pequenas, médias e grandes. As pessoas vão hospedar nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque lá é mais barato. Porque lá tem uma infraestrutura muito grande. E tem um lado das infraestruturas do digital que esses caras controlam e que estão tragando dados, informações, e que não é fictício, porque é como ideias, né? As ideias são imateriais, mas, como dizia o Marx lá atrás, elas podem virar força concreta. É como esses caras, eles constroem uma coisa que nem é tão difícil de construir, mas tem todo um esquema de uma cadeia que é composta de infraestruturas, de cabos, de redes, que eles dominam. Então, eles são gigantescos, né? Agora, o Facebook, ele pode começar a entrar numa espiral que a gente chama de feedback negativo nas economias de rede, né? Você lembra do MySpace, você lembra do Orkut, eles entraram numa espiral parece negativa. Que tem um tempo, né, que essas redes, se elas não sei lá, tiverem alguma inovação, as pessoas vão migrando para outras, né? O Facebook só que o Facebook vai comprando as outras, né? Exato. Porque ele mesmo, né, Dri? Ele mesmo está caído há um tempão, né? Por exemplo, o Facebook sempre foi muito útil, Sérgio, para a gente divulgar as nossas matérias. Hoje em dia, a gente coloca uma matéria lá que tinha, sei lá, 10 mil compartilhamentos, hoje em dia tem 300 compartilhamentos, isso é muito sucesso. Eles estão bloqueando também, eles exageraram no controle, no afinamento do algoritmo. E eles estão apostando em WhatsApp e estão apostando também no Instagram. Só que, olha que curioso, é uma impressão, eu não tenho dados sobre isso, né? Mas toda vez que o Instagram quer imitar uma funcionalidade do TikTok, a minha impressão é que o TikTok cresce mais ainda. Porque, sei lá, o TikTok... Tipo Reels, né? Vários. E mesmo eles incentivam agora as dancinhas, que é legal para criança, né, gente? E agora, o TikTok está tendo já há algum tempo, ele saltou para 3 minutos, exatamente para arrebentar o Instagram. Então, eu tenho visto argumentos políticos, debates nesses 3 minutos muito bem feitos, sem dancinha, muito bem feito, sem aquela coisa ridícula do Zema, ficar apontando assim. Eu vi coisas muito bem feitas. Então, assim, o Facebook é gigante, o Facebook é uma empresa das Big Fives ali, dos norte-americanos. Ele tem a maior rede de relacionamento social do Brasil ainda e do mundo. O Facebook está vou chamar nesse empate aí, nesse lamaçal. Mas veja bem, ele tem 74% dos brasileiros ainda que tem conta na internet, tem perfil no Facebook. Que você diga que
só 50% estão ativos diariamente, cara, é uma coisa monumental. Ainda, né? Agora, e uma outra coisa, o Twitter, ele não se propõe sair daquilo que ele conseguiu consolidar. Ele é um grande direcionador da opinião e dos formadores de opinião. Ele está consolidado, o Twitter não vai desaparecer. Aliás, ontem eu vi um tweet do Edward Snowden, que era genial. Eu até separei esse daqui, que ele fala que um dia brilhante se torna um lugar mais saudável, né? O Facebook e o Instagram ficam misteriosamente offline e por um dia o mundo se torna um lugar mais saudável. Snowden. E eu, olha, depois de ter lido um dos arquivos do Facebook lá no The Wall Street Journal, onde eles falavam do Instagram, da toxicidade de adolescentes que se sentem feios e vão... E depois que eu tinha visto já, aliás, fazia uns 4 meses, a revista de cirurgia plástica dos Estados Unidos, uma das principais, disse que eu acho que triplicou o número de pessoas que falavam que queria fazer cirurgia plástica para parecer melhor no Instagram. Cara, e me parece que é sério, é uma revista séria, ela dá os dados, né? Então é uma coisa complicada. Né? Deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui nessa história da bolha, do dinheiro bolha. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei o presidente do Ministério Público do Trabalho, e ele falando da preocupação que essas empresas rentistas, né, elas são uma contradição ao próprio capitalismo, né, porque elas só capital e pouco trabalho, pouca oferta de emprego. Né? Em geral, essas grandes empresas que têm muito dinheiro na Bolsa, não é diretamente proporcional ao número de empregos que ela gera, como era antigamente. Né? As empresas mais ricas geravam mais emprego. E aí, ontem, eu achei tão interessante o Zuckerberg dizendo que estava mandando gente resetar manualmente os servidores do Facebook. Você viu isso? Quer dizer, ele não tinha nem funcionário para resetar no local. Ele teve que mandar os funcionários para resetar manualmente o negócio. Gente, é surreal, né? Não? Sim, mas eles criam muito menos empregos do que existia em outro tipo de economia, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que a lógica de do capitalismo agora, a lógica neoliberal, tá? E que usa a tecnologia para isso, não é a tecnologia que gera isso, é o neoliberalismo. Mas o neoliberalismo, ele quer substituir pessoas por sistemas automatizados, algorítmicos. E por quê? Porque a lógica da empresa é microeconômica. E a questão do emprego é macroeconômica. Então não coaduna. Por isso que precisa de Estado, porque senão desaba tudo. Desaba. E o problema é que o neoliberalismo quer o Estado máximo em função de uma empresa que quer o trabalho mínimo. E aí, mesmo na lógica anterior do Estado, que equilibrava as coisas, a conta não vai fechar. O capitalismo está com um mega problema. E eles continuam, portanto, essa toada rumo a você SA, transformar cada pessoa do planeta numa empresa. Numa empresa de um único dono e com um único funcionário, ela mesma. Ou seja, arrebentar todos os direitos possíveis e imagináveis. Só que isso é a lógica microeconômica. Só que a conta não vai fechar. Né? Então, a situação... Isso motivou... É legal você ter lembrado disso, Sinara, porque... Eu me lembro que o Bill Gates falou assim, então vamos taxar os robôs, os algoritmos. E aí o Elon Musk, esse playboy do Vale do Silício aí, ele disse, cara, não adianta taxar robô, quem paga a taxa, quem vai pagar
A Só te empresa falar. dele pegou um processão hoje, né? A empresa Pegou. dele, a Tesla. Mas ele tem a Tesla, tem aquelas espaçonaves e tal, e ele passou a defender a renda básica de cidadania, não sei se você sabe, ele defendeu durante muito tempo, eu não sei hoje, porque ele disse, olha, não acabou. Aí os caras ficaram chocados, e aí, sei lá, os caras devem ter dado um toque para ele e tal, mas é porque até o cara que pensa minimamente sabe que a coisa não vai fechar. É isso aí. Eu passei para vocês aí, ó. Olha aí, ó. Fabricante do carros Tesla, o Elon Musk, condenado a pagar 137 milhões de dólares por racismo a ex-funcionário. Pois é, 133 milhões de dólares para o Elon Musk. Assim, é chato falar isso. Não deve ser. Puta, deve ser 10 reais para mim, sabe? É tipo um trocado, né? É complicadíssimo. Mas é uma coisa, né? Porque você sabe, eu não sei se vocês já viram uma série com o Seinfeld que chama Drinking Coffee in Cars. Não vi. Uma série no Netflix que o Seinfeld pega um carrão, às vezes um carro novo, às vezes um carro antigo, e ele vai dar um rolé com outras celebridades, né? Geralmente humoristas. E alguns humoristas ficavam putos com o carro que emite fumaça que ele levava. Porra, você ainda usa carro que emite fumaça? Isso é completamente politicamente incorreto. Você tem que usar carro elétrico, que é politicamente correto e não sei o quê. Essa notícia de hoje sobre o racismo na Tesla vai exatamente ao contrário, queima a imagem da empresa totalmente, né? Porque o que é que diz o processo? A imagem progressista da Tesla era uma fachada para ocultar o tratamento degradante para com seus funcionários afro-americanos, né? Então, assim, a Hollywood liberal, que estava seduzida pela Tesla, levou um baque hoje. Mas ele já fez coisa também muito chata. Quando alguém no Twitter falou assim para o Elon Musk, vocês estão por trás da derrubada do governo da Bolívia, tal. Ele falou assim, derrubamos todos que se colocam à nossa frente. Eu vi. Ele é meio truculento, na verdade. Tem muita proteção, media training, tem, né? A gente sabe, esses caras, mas de vez em quando eles são eles mesmos, né? Esse que é o problema. É a situação difícil. Olha só, deixa eu dar um giro aqui no nosso chat ao vivo. Pode mandar superchat, pode ficar membro aqui no canal. Tem aqui a Andréia Dizzi, um beijo para você. Ela que é nossa membra aqui. Vejam os problemas de falta de mão de obra no Reino Unido. Não querem estrangeiros, mas a economia nos moldes do neoliberalismo não sabe funcionar sem essa mão de obra escrava. Tem também aqui o Jeca Tatu, ele estava perguntando, saiu uma pesquisa nova, tá rolando aí uns dados da Caest, genial, mas diz que sai amanhã, mas então o Lula segue na liderança aí, pelo que eu tinha visto aqui, estava com 50, mas eu não sei se são os dados oficiais, porque oficialmente a Caest Genial sai amanhã. Então, segundo informações aqui do Ivan Longo, jornalista da revista Fórum. Tem também, além dessa ex-funcionária, né, do Facebook, que fez esses vazamentos, né, que você falou, Sérgio, do Wall Street Journal, ela também disse que ela declarou que ontem, né, vimos o Facebook ser retirado da internet, não sei porque caiu, mas sei que por mais de 5 horas o Facebook não foi usado para aprofundar divisões, desestabilizar democracias e transformar meninas e mulheres que se sentem mal com seus corpos. A gente já falou dessa questão dos corpos, né? Mas e essa questão da democracia, né? Ao colocar os algoritmos, né, como aí no controle das informações, como que isso, né, cria essas bolhas e afetam a democracia? Pois é. Eu considero que uma das denúncias confirma que eles manipulam
de acordo com interesses da corporação, interesses políticos de alguns diretores, muitas vezes, eles manipulam aquilo que a gente vê. Eu acho que não é só o Facebook que faz isso. Esses sistemas algorítmicos, quando eles passam a controlar essa esfera pública automatizada, eles passam a definir o que a gente vai ver, quantas vezes a gente verá um determinado conteúdo, uma determinada notícia. E eu tenho absoluta certeza que eles mexem nisso. Quando eu chego no Facebook, o Facebook organiza a minha página, ele organiza o que eu vou ver e o que eu não vou ver. Então, ele controla a minha visão, a gente chama isso de modulação. E essa modulação, ela está confirmada, que é óbvio que eles faziam isso, mas agora você tem declarações que mostram que eles fazem, inclusive intencionalmente, que eles desabilitam até o algoritmo e colocam interesses políticos. E como é opaco, nós não sabemos como isso funciona, eles interferem na formação da opinião pública. Interferem de uma maneira bastante perigosa, porque quando William Bonner interfere na Globo, ou esses caras aí na televisão, nós estamos vendo eles interferirem. Quando eles manipulam segmentos na rede, milhões de pessoas que estão agora recebendo determinadas informações, é muito complicado a gente saber o grau efetivo de ataque que eles podem estar fazendo a um elemento crucial da democracia, ou desequilibrando um debate político, como essa denúncia. Então, eu tenho até um livro que chama Democracia e os Códigos Invisíveis, onde uma das hipóteses que eu colocava, e eu dizia que era uma hipótese, porque eles dizem que não, eles não fazem isso. Aí eu digo, bom, então eles podem fazer isso, está aqui a hipótese. Essa hipótese agora está confirmada. Quer dizer, eles controlam o olhar, eles controlam aquilo que às vezes, a frequência que eu vou ser atingido por determinadas mensagens. Além de ter uma coisa, e a Idri e Sinara, que ninguém fala, que é o seguinte: na televisão, na política, no Brasil, pelo menos, não pode pôr dinheiro em propaganda política. Não pode. Nas redes digitais, eles depositam bilhões de dólares em propaganda política e tudo bem. E isso é aceito. É aceito. E isso é tão grave quanto essa manipulação algorítmica. Olha, eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava dando uma pesquisada nos sites internacionais para ver o que estava saindo de explicação do Facebook, né? E aqui está dizendo que foi um acidente, né? Que houve uma ordem inintencional, não intencional, que causou a queda. Imagina, um simples apertar de um botãozinho tirou todo o planeta do ar, né? Eu brinquei ontem, Sérgio e Dri, que ontem era um bom dia para a gente pensar que no news is good news, né? O velho ditado que nenhuma notícia é boa notícia, porque se por um lado a gente não estava recebendo nada no WhatsApp, a gente não estava perdendo tempo, nem se houvesse alguma notícia ruim, provavelmente nos encontrariam. Isso não tem. Agora, Sinara e Dri, tem uma coisa que mostrou ontem, né? É o poder descomunal de mediação de relações da vida nossa que esses caras têm, né? Eles estão no meio da nossa relação. E eles são... por isso que eu digo, e tem um outro problema. Muita gente fechou o seu site, fechou o seu blog e bota todo o conteúdo lá dentro do Facebook ou do Instagram. Eu não fiz isso. Nem eu, porque nem eu falo... O fórum estava aqui... Cara, nunca façam isso. Nunca façam isso. Olha o que pode acontecer. E aqueles que acreditam na nuvem... Não,
tem importância nenhuma, eu hospedo no Brasil, hospedo nos Estados Unidos, vai vendo o que acontece com uma pane tecnológica. Agora, imagine com uma guerra política, com uma ação militar. Você sabe que eu só tive o WhatsApp até por questões de trabalho, viu? Eu realmente não é uma rede que eu goste. Eu confesso a vocês que eu tive, como diz na Bahia, a pulso. Eu tive a pulso o WhatsApp por conta de trabalho, porque realmente eu acho que o WhatsApp é uma espécie de tornozeleira eletrônica do ser humano, sabe? Você nunca pode desconectar, porque tem lá aquele zap. Aqui é tudo silenciado. Eu não gosto, eu falo assim, se você quiser, se for urgente, me ligue. Porque você ficar o tempo inteiro pendente de um negócio, isso se chama, gente, tornozeleira eletrônica. Você está sob controle o tempo inteiro. Não, e é aquela coisa que te obriga a responder tudo na hora, tudo. Então, se você quer parar para fazer alguma coisa que demande muito mais tempo, né, se concentrar, você acaba tendo dificuldade, porque aquilo fica, se você, nossa, eu te mandei mensagem em tal hora e você não respondeu até agora. Ficou azulzinho. Aqueles dois pauzinhos que ficam azulzinho, que as pessoas, algumas, desabilitam. Eu já desabilitei também. De uma ansiedade, né? As pessoas ficam numa ansiedade. A ansiedade é um dos males do mundo moderno, né? As pessoas super ansiosas. Acho que os problemas que os especialistas estão apontando no Facebook e no Instagram em relação aos jovens tem muito a ver com ansiedade. Só recebi um like na minha foto, quero 10 likes, quero 100 likes. Imagina, se para nós jornalistas isso causa ansiedade, imagina para uma criança, para um adolescente. A pessoa fica formando a sua subjetividade, ela como sujeito pensante, como alguém que está se formando, ela é refém de um critério de ranqueamento. Então, o ranqueamento vai a formando. Ela sabe que quando ela faz determinadas coisas, ela tem mais likes. Isso vai formatando a subjetividade. Isso é gravíssimo. E isso aí organiza o que a gente chama de economia comportamental, que já deu 3 prêmios de economia, prêmio Nobel, para economistas comportamentais. Olha. Que absurdo. Behaviors Economics. Então, esses picaretas, eles têm coisa que de fato é perigosa, que a gente sabe que induz, principalmente em crianças, mas tem coisas que infelizmente falecido recentemente, o Jesus Martim Barbeiro nos ensinava. Ele falava, olha, determinadas mensagens, nudes, toques, não afetam todas as pessoas por igual, porque as pessoas têm bagagens, têm histórias, experiências, formações, e vale para a rede também. Agora, você pega um adolescente muito ávido por conhecer as pessoas. Aceitação. Imagine o efeito perverso, que é chamado de tóxico agora. Legal, tóxico, até pode ser legal. Então, é um efeito para essas pessoas. Sem dúvida alguma, a gente precisa regulamentar essas plataformas democraticamente. Está mais que claro isso. E aí, eu sei que é polêmico, mas não é a regulamentação. Censura, né? Controle social, né? Vão falar que você está querendo censurar. Não é censura que eu estou falando, não, até porque eu sou contra qualquer ação prévia. Se você quiser escrever, escreva. Mas, em seguida, imediatamente, você tem que ter mecanismos de recompor o direito violado, caso ele tenha sido, né? Não dá para confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. Falar que eu chegar aqui para uma menina ou para um negro e ficar agredindo, criando tortura psíquica, isso tudo bem, é o que eu quero falar, gente. Isso não existe, isso tem que ser controlado. Agora, eu também não sou a favor de dar mais poder para as plataformas, é o que esse projeto que está lá em Brasília está fazendo. Eu já falei aqui, e é polêmico, mas eu estou dizendo o seguinte, quando você dá poder total de
moderação de conteúdo para esses caras, nós estamos perdidos. Sabe quem vai ficar fora do ar? Sou eu critico esses caras o tempo todo. Então, eu não dou de barato, porque quem viola a liberdade de expressão são eles, está mais que claro, eles manipulam isso. Então, não é porque o Bolsonaro faz negacionismo na rede, fala que a gente tem que dar mais poder ao Zuckerberg, não. A gente tem que ter o direito dele cumprir uma política de termos de uso, sem dúvida alguma, de coisas notoriamente mentirosas, nefastas, tem que ser removidas, não precisa de ordem judicial, como quer o Bolsonaro, quer proteger a desinformação dele, mas tem que ter um limite isso, porque senão eles vão vir no estilo Lava Jato. A corrupção vai virar dos que não são corruptos. Apesar que a Lava Jato é curiosa, não sei se vocês repararam. A Lava Jato veio com o objetivo de destruir o PT e falar que o PT era a coisa mais corrupta do mundo. Só que se você for ver, a maior parte dos detonados pela Lava Jato são desses partidos aí. São do PP, do PMDB, do PSDB. O Serra, cadê o Serra, gente? Cadê o Serra? Porque contra o Serra não tem uma parte... Ele não era do PT, então, né, ficou... Não, mas ele tem nominal dinheiro na Suíça, gente. Pois é. Bom, não é o tema da nossa conversa, mas eu quero dizer o seguinte. É complicado esses caras, eles com essa força algorítmica que eles têm, com o poder de capital, eles têm que ter limite. Por isso que tem uma regulamentação supervisionada pela sociedade civil, tem que ser uma comissão que participa o Poder Judiciário, que participa o Ministério Público, mas não só o Estado. Participa também representantes da sociedade civil. Você fala, isso não é viável. Sim, a gestão da internet no Brasil, que é forte, que segura vários ataques, que tem crescido e que tem estabilidade a internet no Brasil, ela é feita por uma organização composta com a participação da sociedade civil, eleita pela sociedade civil, que é o comitê gestor. Por que a gente não pode fazer isso no controle das plataformas? E a gente vai ter que mexer na Agência Nacional de Proteção de Dados, que hoje tem 3 militares de 5 diretores, e é subordinada ao presidente de plantão. Você acha que dá para aceitar isso? Nós vamos ter que redesenhar isso. Uma agência nacional não pode ficar debaixo do presidente da República. Ela tem que ter liberdade de garantia de aplicação da lei. É assim em vários países. Vocês viram o que aconteceu na Austrália, né? O Facebook e as autoridades australianas entraram num cabo de guerra, né? O que aconteceu lá é que o Facebook teve que ceder ao governo da Austrália para continuar colocando no ar as empresas de comunicação australianas, né? Primeiro eles fizeram uma chantagem, tiraram todos os sites de notícias da Austrália do ar no Facebook, e inclusive os sites governamentais com informações de interesse público, o Facebook tirou do ar, e aí o governo foi em cima e eles acabaram cedendo e pagando royalties aos produtores de conteúdo australianos. O que aconteceu aqui no Brasil? A Folha, o Estadão, fizeram um acordo diretamente com o Facebook para eles serem remunerados. Isso aí é a ausência do Estado, né? E selecionam alguns veículos e outros não, né? Inclusive. E você acha que. Pode falar. Não, inclusive a ABMD, que é a Associação Brasileira de Mídia Digital, está questionando isso, né? De qual claro. Porque como é que entrou o antagonista e não entram outros sites progressistas, né? Porque o antagonista já fez até fake news, né, gente? Muito, aliás. Até não. Fez muito. O antagonista é uma das principais desinformadores, responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Era uma mídia lavajatista, mentirosa, né? E que provavelmente daqui a pouco que a Jovem Pan exagerou, né? Mas nossa, a Jovem Pan eles Jovem Pan, Jovem Pan. O Jovem Clã. Mas
É isso, né? Então, faz-se um acordo para dizer informação é essa daqui. Aí é reforçado por agências de checagem de fatos que quem paga é a mídia ou grandes fundações, e aí acabou. E aí eles ficam falando, eu estou fazendo jornalismo. Ora, eles estão fazendo jornalismo, mas eles têm opinião, o jornalismo deles tem ponto de partida, tem visões que eles enaltecem, outras não. Então, na verdade, o que eles estão fazendo é um bloqueio ao jornalismo que não é, na verdade, mascarado pela objetividade que, na verdade, eles não praticam. Então, que é nessa questão aí, tem um veículo do campo progressista, né? E se você for ver o antagonista, hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, eles chamam o Lula de ex-presidiário, né? O ex-presidiário. O nível deles é baixíssimo, né? Mas esses caras só não defenderam. Eles chegaram a ser negacionistas. Eu vou buscar essa. Eu não gosto em nada daquele esquema que eles fazem, porque é um esquema completamente desvirtuador, descontextualizador. Eles são desinformadores. E é curioso, né, que esse esquema que eles montaram, ele tem nome. Esse esquema chama-se esquema terceira via. Você acha que isso não vai se refletir nos algoritmos? Vocês vão ver. Vai se refletir, sim. E hoje vocês viram o Augusto Nunes defendendo o direito de falar o que quiser, fascista, numa concessão pública, né? Rádio Jovem Pan, Jovem Clã, é uma rádio, né? E aí ele primeiro comparava o comunismo com o nazismo, né? Que é de uma desonestidade intelectual ímpar, e mentia para as pessoas que estavam assistindo, dizendo que a pessoa pode falar o que quer. Olha só, eu vejo essas pessoas dizerem, pode falar o que quer. Se eu falar o que eu penso do Augusto Nunes, ele vai me processar ou eu posso falar o que eu quiser? Claro que não. Não é verdade? Né? Aquele Danilo Gentili, Sérgio e Dri, ele vive dizendo que podia falar o que quiser, enfiava negócio dentro da calça. Eu simplesmente fui criticar ele me processou 2 vezes. Esse Danilo Gentili está mais que claro que ele fez parte de um esquemão, né, para poder, que é aquilo que eu estou falando, que criou a desinformação em massa, que envolvia a Globo e tal, sim. E que tem que ficar bem claro isso na história do país. O Danilo Gentili fazia parte daquele grupo de humoristas que estavam na linha norte-americana, que depois os norte-americanos viraram tudo neofascistas e tal, supremacistas brancos. Aliás, ele fazia piadas racistas, homofóbicas, misóginas. Esse cara, ele é um imbecil, né? Ele é um imbecil. E ele cultua esses valores mais retrógrados. Ele diz, eu perco o amigo, mas não perde a piada. Perde a piada, sim, porque ele nunca fez piada com a extrema-direita. Ele é um cara que... Olha, o que é legal é que eles estão em ladeira abaixo, não sei se vocês estão sabendo. As audiências deles estão caindo, porque agora... nós saímos de uma transe, né? Uma transe que eles conseguiram fazer no país, né? Era muita desinformação, era muito caos informacional, e todo mundo sabe que não tem graça rir de um cadeirante que cai na calçada por despreparo do poder público que não fiscaliza isso. Não tem graça. Tem graça para um nazista, né? Tem graça para esses caras da Jovem Clã. Mas isso não é piada, isso é sadismo, tem nome. Insulto, né? Insultar o próximo, rir do próximo, isso é bullying. Não tem a menor graça você rir do próximo, gente. Você tem que rir com o próximo, é totalmente diferente. Com certeza, falta de empatia, de humanidade, de tudo. Olha só, tem o Décio Amadil aqui mandando um superchat, um pingado para a ilustre bancada. E fora, Bozo, muito obrigada.
Já agradecendo muitíssimo o nosso Tchau, papo. Sérgio, Tchau, Sinara. Tchau, Obrigada, Tchau, Sérgio.